Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos! No vídeo de hoje, nós daremos prosseguimento à análise do devido processo legal que nós iniciamos no último encontro que nós tivemos. No último vídeo, nós abordamos a origem histórica lá do Due Process of Law, na Magna Carta, quando João Sem Terra veio a tomar posse. Ok. Vimos também a forma adequada de compreensão, ao meu ver, devido ao processo legal. Não me parece sugerir em literis devido ao processo legal, porque não é um devido processo que decorre estritamente da lei. Não é um devido processo legal nesse sentido. Nós temos um devido processo, um processo justo, um processo para ser adequado. Nós veremos as acepções possíveis justamente nesse nosso encontro de hoje. Então a aula passada se dedicou à origem e ao modo de compreensão, a forma adequada de interpretação da garantia constitucional que está prevista lá no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. E nesse encontro de hoje nós falaremos sobre as acepções, as compreensões possíveis dessa garantia. Nós temos duas acepções, uma delas é a procedimental e a outra é a substancial. Vamos ver de modo destacado, portanto, cada uma delas. Então aqui está, ó, o devido processo em sua leitura procedimental. Isso é chamado na doutrina do Common Law como sendo o Procedural Due Process. E foi assim que ganhou o mundo, de modo geral, se analisou esse instituto. Bom, o que significa esse devido processo numa perspectiva procedimental, o Procedural Due Process of Law? Significa dizer que essa garantia aqui, ó, do devido processo, ela deve ser entendida como o princípio motriz, como sendo a garantia fundamental mestra, como sendo o princípio fonte, o princípio mãe de todos os outros. O que significa fonte? Fonte é da onde brotou uma informação, algum elemento qualquer. A fonte da notícia é da onde veio a informação, a fonte da água é da onde veio a água. Quando se fala em princípio fonte, pretende, portanto, significar que é desse princípio, do devido processo, que todos os outros são originados. Então, é do devido processo legal que surge o contraditório, é do devido processo legal que surge a publicidade, é do devido processo legal que surge a exigência de fundamentação,
E por aí vai. É do devido processo legal que surge a exigência de isonomia no processo, tanto quanto todos os princípios processuais, todas as garantias fundamentais de origem processual têm a sua sede, a sua razão teórica no devido processo. Percebam, aqui entre nós não tem tanta utilidade essa garantia do devido processo na perspectiva procedimental. Não é que ela inexista. No plano teórico, dogmático, é exatamente isso que eu passei para os senhores. O que eu estou chamando a atenção, ressalvando aqui nesse momento, é que no nosso sistema ela perde um pouco a sua utilidade. Por quê? Porque nós, além de termos previsto o devido processo, no artigo 5º, inciso 54, como mencionei, da Constituição, nós também mencionamos, nós também afirmamos o contraditório, por exemplo, lá no mesmo artigo 5º, agora no inciso 55 da Constituição Federal. Então, do ponto de vista teórico, é verdade, o contraditório, ele promana do devido processo. Ok. Só que perde a utilidade porque, além de termos no nosso ordenamento jurídico a garantia do devido processo, nós também temos a garantia do contraditório. Vejam, ele é muito mais importante, por exemplo, nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, a única garantia processual é o due process, é o devido processo. Lá entre eles, só se fala em devido processo. Nem estava no texto originário da Constituição, foi incluído na 5ª emenda. E lá na 5ª emenda está assegurada a todos o due process. E a doutrina, entre eles, não tem dúvida em afirmar, nenhuma dúvida em afirmar, que entre eles também tem o contraditório. Mas o contraditório vem de onde? Do devido processo. Publicidade é uma garantia processual que provém do due process. Fundamentação e isonomia, mesma lógica. São garantias fundamentais relacionadas ao processo que não estão expressamente elencadas no texto da Constituição. No entanto, a Constituição norte-americana, ao se mencionar na 5ª emenda o due process, ela também trouxe a reboque incluído todas as outras garantias fundamentais. É esse o sentido, portanto, do devido processo legal na concepção procedimental. Além dos Estados Unidos, também na Itália. Na Itália, o artigo 111 da Constituição italiana fala em justo processo. Em justo processo. Nada se fala na Constituição italiana além dessa garantia do justo processo. O processo deve ser justo. Então eles tratam lá o due process of law, que originariamente surgiu na Magna Carta, não como devido processo. Eles se referem ao processo justo, mas significa a mesma coisa. Eles lá afirmam que o justo processo vem do due process, e ao afirmar na Constituição, no artigo 111, que a todos é assegurado um justo processo, que todas as outras garantias fundamentais relacionadas ao processo estão nele incluído, no justo processo. Contraditório, publicidade, fundamentação, isonomia, ampla defesa, boa-fé processual, cooperação e tudo mais que o valha. Tá certo? Então essa é a leitura, essa é a perspectiva, portanto, procedimental do devido processo. Mas não para por aí. Como nós já mencionamos, temos uma outra forma de encarar o devido processo, que é o devido processo substancial. A acepção substancial dessa garantia do devido processo. Que, entre eles lá, é a chamada de substantive due process. O que significa esse devido processo numa perspectiva substancial? O que é o substantive due process? Vejam, é por meio dessa garantia, dessa
forma de se entender o devido processo que o STF entra sessão, sai sessão, utiliza como um dos fundamentos do julgado, é muito comum, a ideia de proporcionalidade. O STF trata como sinônimo também a razoabilidade. Há uma discussão em sede de doutrina, especialmente constitucional, se significa mesmo a mesma coisa ou não. Para o STF é a mesma coisa, o que nos vale aqui é isso. Se os senhores forem ao texto da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, os senhores lá não encontrarão a proporcionalidade e a razoabilidade. Então, da onde que o STF tira a proporcionalidade como um critério de julgamento? E eles afirmam, está na Constituição, só não está escrito expressamente, mas está inserido na cláusula do devido processo. Olha o alcance disso. Então está lá, portanto, no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. O que significa essa ideia de proporcionalidade? É uma ideia de adequação entre a política alcançada e os anseios da sociedade, vamos assim dizer. A adequação dos atos com os anseios da sociedade. Então, o STF muito costumeiramente cansa de declarar a inconstitucionalidade de um ato por ele ser desproporcional, por ele ser irrazoável. E o fundamento normativo da proporcionalidade e da razoabilidade é esse inciso 54 do artigo 5º. Aí você vai lá e vai encontrar o quê? Devido processo legal. Não está escrito proporcionalidade aqui, não está escrito. Mas é uma das formas pelas quais se entende o devido processo no nosso ordenamento, a nível mundial, inclusive, como nós vimos, o Substantive Due Process, ok? Então essas são as duas considerações, são as duas acepções a que se refere o devido processo legal. Com isso a gente encerra a análise do devido processo legal, tendo visto a origem dessa previsão do Due Process of Law, tendo feito uma tradução de como se deve entender adequadamente essa garantia do due process, e no vídeo de hoje as duas acepções possíveis. O devido processo como sendo um princípio de onde se promana todos os outros, e o devido processo como a justificativa normativa da proporcionalidade e da razoabilidade. Tá certo? Então por hora é só, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Até uma próxima. Nós temos muitos outros tópicos de direito processual, de princípio e garantias fundamentais do processo para tratar com os senhores. Tá certo? Fiquem todos com Deus e até uma próxima.